paz do Senhor para todos. Mais uma vez, nós estamos aqui nesta manhã para juntos refletir mais um pouco, meditar na palavra do Senhor, Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui nesta manhã para trazer ao coração de cada um de vós uma breve mensagem. Eu quero ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 4 em diante, que diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a seguir, que diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor nunca falha. Somente aí. Então nós estamos diante de um texto maravilhoso, onde fala sobre o amor. O amor, a gente sabe muito bem que, numa definição mais simples, é um sentimento. É um sentimento que a gente tem em relação a alguém, em relação à situação de alguém. E se tratando do amor em que nós deparamos nesse texto, nós vamos perceber que esse amor aqui é o amor de Deus, que é conhecido como o amor ágape, que é o amor de Deus derramado em nosso coração. Mas o versículo 8, a parte A, me chama muito a atenção, que diz o seguinte: o amor nunca falha. O amor nunca falha. Então quem é esse amor que nunca falha? Aí lá em 1 João, no capítulo 4, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo o seguinte, no capítulo 4, versículo 8, 1 João, capítulo 4, versículo 8, a parte C, B do versículo, diz o seguinte: porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E no versículo 10 diz o seguinte: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então nós entendemos aqui, nesse texto de 1 Coríntios, e quando o versículo 8 diz o seguinte, a parte A fala o seguinte: o amor nunca falha. Esse amor é o próprio Deus. Esse amor é o próprio Deus, que quando nós nos entregamos a Ele, Ele enche o nosso coração desse amor. Porque Jesus diz o seguinte, que quando nós obedecemos a sua palavra, guardamos a nosso coração, Ele, o Pai, vem a nós e faz em nós morada. Está lá em 1 João, capítulo 14. Vai dizer o seguinte, que Deus vem ao nosso coração. Então, se Deus está no nosso coração, o que nós vamos entender? Que esse amor também está no nosso coração, porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler lá em 1 João capítulo 4, a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é amor. Mas o interessante aqui, que eu quero frisar para a nossa meditação, é que diz o seguinte: o amor nunca falha, Então o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus nunca falha, Deus nunca chega adiantado, nem chega atrasado. Deus chega na hora certa. Alguns dizem, Deus escreve certo por linha torta. Isso não existe, isso é conversa, Porque nós sabemos que Deus nunca falha. Deus não erra. Por que isso acontece? Porque Deus, um dos atributos de Deus é onisciência. E o que é onisciência? Onisciência de Deus é quando nós entendemos, estudando sobre esse assunto, nós vamos entender que Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã.
Se Deus conhece o ontem, o hoje e amanhã, então ele sabe de todas as coisas. Então Deus não erra. Deus não falha naquilo que ele designou para nós. Naquilo que ele faz, Deus não falha. É impossível, a Bíblia diz, Deus mentir. É impossível Deus falhar. Porque Deus conhece todas as coisas. Nós falhamos porque nós não conhecemos o dia de amanhã. E nós não conhecemos todas as coisas. Nós não conseguimos deter todo o conhecimento. Mas Deus consegue. Porque Deus é soberano. Deus é onisciente. Então ele conhece todas as coisas que acontecem. Ele conhece a obra do pessoal do passado, dos irmãos do passado. Ele conhece o que nós estamos fazendo hoje. E ele conhece o que nós iremos fazer amanhã. E quando a Bíblia fala que Deus nunca falha, o amor, esse amor eu posso falar que é Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E nós vemos nos dias atuais que esse amor está ficando escasso em nossos meios. Esse amor está ficando escasso. Amor entre os irmãos. Amor entre aqueles que dizem que proferem a fé cristã. Porque se verdadeiramente temos Deus no nosso coração, nós vamos amar. Porque nós somos pessoas que somos chamados para amar. Para amar. Porque no versículo 4 do capítulo 9 vai dizer o seguinte, que o amor é sofredor, é benigno, ou seja, o amor ele é bom, ele é benigno, ele faz bem para a alma. O amor não é invejoso. Olha as características que o apóstolo Paulo nos dá em relação daquele que ama. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, em contraponto, que hoje existe muitos soberbos, no mundo existe muito soberbo, mas quem ama, ele não se ensoberbece, não se porta com indecência, porque quem ama, ele porta com decência e não com indecência. Quem ama não busca os seus interesses, ou seja, ele sempre está procurando abençoar as pessoas, porque nós vemos que o próprio Deus enviou Jesus para nos salvar. Isso é uma grande demonstração de amor. E aqui diz o seguinte, no versículo 7, tudo sofre, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então quem ama, mesmo que ele está passando por algum tipo de sofrimento, mas ele continua firme, ele continua caminhando, porque o amor nunca falha, ele sabe que vai obter vitória. Nós vemos Jó, por exemplo. Jó passou por uma grande dificuldade, mas ele disse o seguinte, eu sei o que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Então Jó estava dizendo o seguinte, que eu sei que eu vou conseguir passar essa grande dificuldade, essa grande provação que estou enfrentando. Por quê? Porque eu tenho Deus no meu coração, eu sei o que ele existe, e ele vai no tempo certo, ele vai me dar vitória, E Deus também no tempo certo, ele vai dar vitória para cada um. Mas basta fazer o seguinte, tudo crer, é nós crermos, é nós esperarmos, é nós confiarmos, suportarmos o processo para viver o propósito. E nós entendemos que o próprio Cristo também, ele demonstrou para nós que ele nos ama, morrendo na cruz do Calvário. Foi o sem pecado, morreu pelos pecadores. Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz que Jesus não se achou engano na sua boca. Em nada ele pecou. Nada ele pecou. Mas ele quis se entregar na cruz do Calvário para nos salvar. Então que Deus abençoe a cada um e fique com essa mensagem. O amor nunca falha. O amor não falha. Ou seja, Deus não falha. Ele vai agir, ele vai entrar com providência na hora certa. Mas a mensagem é, continue na caminhada. Continue, porque Deus é poderoso para abrir o mar que está diante de vós. Continue, não para. A Bíblia diz o seguinte, que o caminho é esse, anda nele. Não desviar para a direita e nem para a esquerda, mas continue caminhando, continue na caminhada, porque Deus
não falha e vai nos dar vitória no tempo de Deus. Amém? Vamos estar fazendo uma breve oração para abençoar a sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu quero entrar na tua presença e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê a cada um, Senhor, nesta manhã, uma manhã abençoada para cada um, Senhor, e dê um bom dia na santa e gloriosa paz do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós carecemos da tua presença mais em nosso ser. Nós carecemos que o Senhor nos proteja de todo mal e que o Senhor possa, Senhor, abrir porta para aqueles que necessitam da mesma, Senhor, em relação à sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece o nosso levantar. O Senhor conhece a nossa trajetória diária, o Senhor conhece o nosso coração, as reais intenções do nosso coração, a tudo o Senhor conhece, nada está oculto diante dos olhos do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, Senhor, ajudar aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor, renovar suas forças para que continue caminhando e crendo na provisão e crendo que o Senhor é poderoso para abrir uma porta que ele tanto necessita, Senhor. Mas que o Senhor possa agir segundo a fé de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.